Boa noite, família. Privilégio estar aqui com vocês nessa noite. Uma visita não programada. Eu sei que capixaba não gosta dessas coisas. Chegar assim de repente, sem marcar. Mas fazer o quê, né? A baianice entrou na veia de vez. E aí agora a gente chega assim, sem marcar. Eu fui realizar um casamento na cidade de Teixeira de Freitas, que fica ali no sul da Bahia. Uma prima nos deu a honra de estar casando ela nesse fim de semana. E a intenção inicial era fazer o casamento e voltar lá para o sertão. Mas Deus tem seus meios, Deus tem suas formas de trabalhar. Se você não recebeu aí um pedido de oração específico, você vai receber agora. Eu estou com um irmão infartado, internado no hospital, aguardando para fazer uma cirurgia muito séria, assim, né? Os médicos têm nos tranquilizado acerca da toda a capacidade tecnológica que tem hoje. Ele já está estabilizado e aguardando a cirurgia acontecer a qualquer momento. Então, eu já estava ali em Teixeira de Freitas. Para quem viaja 18 horas, viajar mais 6, o que é isso, né, gente? Eu não vou fazer isso de forma nenhuma, voltar. Então, a gente esticou até aqui. A intenção era visitá-lo hoje à noite, mas o hospital resolveu, por conta própria, cancelar as visitas de fim de semana. Então, a gente vai ficar aí até amanhã. Cadê minha irmã? Está por aí? A Carlinha veio, passei lá em Linhares, puxei minha irmã mais nova, né? Amanhã nós estaremos visitando ali o nosso irmão, abençoando a vida dele. Em nome de Jesus, nós receberemos boas notícias em breve. Ore por ele. O nome dele é César, viu? Esteve muito mais grave aí no início da semana e agora está estabilizado para a honra e glória do nome de Jesus. Hoje é o segundo domingo de dezembro e todo segundo domingo de dezembro nós celebramos uma data especial, é o dia da Bíblia. Hoje é o dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia. E eu fiquei muito mesmo tocado quando nós acabamos de cantar agora acerca do poder da palavra de firmar os nossos pés. E é a palavra que nos firma mesmo. Certa vez alguém assim muito enlouquecida disse assim: não importa o que a palavra diz, eu tive uma experiência. É louca, né? Louca ela, não vou nem falar o nome, mas o Dr. Google pode dizer para você aí quem foi a louca que falou isso, né? E na verdade é o contrário, né? Não importa que tipo de experiência eu possa passar, eu tenho a palavra, né? Nós temos a palavra, ela que nos sustenta. E eu queria muito convidar você agora, se colocar em pé em nome de Jesus. Se você trouxe a sua Bíblia, a velhinha em papel mesmo, sabe? A guerreira, sabe? A guerreira, guerreira e para guerreiro, porque para ler agora essas Bíblias com essas letrinhas tem que ser guerreiro, né? Então, se você é velho de guerra aí, tem a sua Bíblia, pegue ela na mão aí, em nome de Jesus. Eu queria que você levantasse ela agora e nós vamos fazer um momento de honra, de exaltação à palavra de Deus. No mês de outubro nós tivemos aqui uma série de mensagens e numa delas foi declarado que para nós só a Escritura tem autoridade, né? A autoridade só da Escritura, só a Escritura, nós entendemos, cremos nisso e reafirmamos isso. E hoje, segundo domingo de dezembro, em que é celebrado no Brasil todo o dia da Bíblia, eu queria te convidar a honrar, agora exaltar a palavra de Deus. Você pode levantá-lo o mais alto que puder e comece agora a glorificar ao Senhor, porque você tem a palavra, você tem acesso às Escrituras. Não muitos anos atrás, ninguém tinha acesso a esse livro, era tão restrito, era tão limitado, mas pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus, hoje você tem a palavra de Deus, o Logos, a Rema, a viva, a eterna, inerrante, a perfeita, a poderosa, a única palavra que pode mudar a nossa vida. Então, Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que um dia foi liberada aos escritores, aos profetas, aos escribas, aos evangelistas, aos apóstolos, e hoje ela chega até nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós não precisamos tropeçar, porque temos uma luz, um candeeiro que alumia o nosso caminho, Pai. Obrigado pela tua palavra, que um dia foi liberada a nós, e hoje nós podemos basear a nossa vida
vida, nossa existência nas verdades escritas na Tua palavra. Senhor, nessa noite nós queremos honrar a Tua palavra, e nós queremos dizer que não existe outra autoridade na igreja, senão a Tua palavra para nos conduzir, para nos direcionar. Louvores, honra, glória, seja dada ao nome de Jesus, por intermédio da Tua palavra que é viva e que é eficaz. Nós te adoramos nessa noite, nós te bendizemos por causa da Tua palavra e declaramos que nós a amamos, nós a respeitamos, nós a honramos e nós a temos como manual para nossa existência, Pai. Assim te glorificamos nessa noite por causa da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome de Jesus nessa noite? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E é claro, a mensagem de hoje, tanto aqui quanto lá no sertão, não poderia ser diferente, senão a própria palavra. Eu e Brian estávamos participando de um curso, uma palestra alguns dias atrás, uma frase marcou o nosso coração, e o preletor, o mestre, o professor que estava ali ministrando, ele disse: quando você subir no púlpito, deixa a palavra ministrar, deixa a palavra pregar por si só. E às vezes, uma das coisas que mais assusta alguém quando ele é chamado para pregar é assim: o que é que eu vou falar? E o que é que eu vou falar? Eu já fiz essa experiência de convidar algumas pessoas, especialmente discípulos mais novos, assim, até para dar aquele baque, né, aquele tranco, assim, que você sabe que tem carro velho que só pega no tranco, né? Tem discípulo novo que só pega no tranco, né? Então, às vezes, você que vai pregar, o que é que eu vou falar, né? O que é que eu vou falar? E a verdade é essa, né? Quando você subir no púlpito, e o púlpito não é necessariamente a plataforma aqui do auditório, o púlpito é onde você se propõe a compartilhar as escrituras. O púlpito é qualquer lugar em que você se propõe a ser um proclamador das verdades do evangelho. O John Wesley, um dia ele disse: a minha paróquia é o mundo. É o mundo. Alguém perguntou para ele: onde é a sua igreja? Né? Onde é que você vai pregar? Onde é que você costuma pregar? Ele disse: a minha paróquia é o mundo. Aonde Deus me enviar, aonde eu for colocado, ali eu estou. E aí alguém curioso perguntou para o John Wesley: como é que você faz assim para juntar tanta gente? Você sabe, John Wesley, ele chegava a pregar mais de 20 vezes por semana. Por semana. Já teve semana de John Wesley andar 1.500 quilômetros a cavalo, pregando o evangelho. E não tinha tecnologia nenhuma, não tinha o que a gente tem hoje, microfone, não tinha telão, não tinha nem essa Bíblia escrita com tantos recursos que a gente tem, que se quiser tem uma pregação inteira aqui no rodapé dela, é só a gente ler. E aí perguntaram para o John Wesley: como é que você faz para juntar tanta gente assim, quando você vai pregar? Ele costumava pregar nos coretos das praças, ele costumava ir para os locais onde as pessoas já costumavam estar passando, e ali ele começava a proclamar o evangelho, e milhares de pessoas se reuniam em torno dele para ouvir a pregação. E um dia alguém perguntou: como é que você consegue juntar tanta gente assim? E ele disse: eu simplesmente subo lá, começo a queimar, e as pessoas vão ver eu queimando. Mas você sabe, John Wesley tinha práticas que a gente talvez precisa retornar, assim como todos os grandes avivalistas, que era passar horas em oração, né? Moody tinha o costume de ir para o meio das matas, passar dias intensos na presença de Deus, e ele dizia: eu não saio daqui enquanto o Senhor não me der uma palavra, sabe? E é ele que diz assim: se o Senhor não salvar essa nação, é melhor que eu morra. Queridos, nós estamos diante de um tempo, nós estamos diante de uma era, nós estamos diante de um mundo que despreza a palavra de Deus. Basta você ir para a internet e você vai encontrar aí os milhares, desde memes dos mais inocentes até os depoimentos mais grosseiros. E a tentativa, na verdade, não é nem tentativa, a intenção pura, clara e objetiva é simplesmente deturpar a palavra e é desvalorizar aquilo que para nós é tão valioso. A minha oração é que você gaste pelo menos a metade do tempo que você gasta na internet na palavra de Deus. Porque se a internet ela danifica, a palavra edifica. A palavra edifica. Eu sou da tecnologia, alguns sabem, eu sou formado em análise de sistemas.
Antes de abraçar o ministério pastoral, antes de cuidar de gente, eu cuidava de máquina, né? Antes de tentar aconselhar pessoas, eu programava máquinas para fazer exatamente aquilo que nós queríamos fazer. Eu sou um amante da tecnologia, então eu não tenho problema nenhum com a tecnologia, mas eu também não sou bobo, eu não sou cego. Eu não sou, assim, tonto para não perceber como que a tecnologia está sendo usada para danificar a mente humana, para danificar o coraçãozinho das nossas crianças. Sabe, quando a gente ora assim, e isso começou, não sei se vocês lembram, um pouco depois da pandemia, esse negócio de a gente passar as crianças no corredor, levantar a mão e abençoar, porque durante a pandemia todo mundo ficou exposto à internet de uma forma tão violenta, né? E depois da pandemia as nossas crianças parece que não eram mais as mesmas, né? E um dia a gente decidiu que a gente não mais liberaria as nossas crianças simplesmente para ir para uma salinha, mas nós abençoaríamos elas como família e como igreja. E por isso que a gente faz isso aqui todo domingo, né? É como um ritual. Alguém falou assim, pastor, isso já virou um ritual. É um ritual mesmo, de purificação, né? Purificação, porque elas saem daqui e aí elas vão para a internet, elas vão para o Instagram das mães, do pai, elas vão para as redes sociais, elas vão para a escola, elas vão para o mundinho delas, e lá a mente delas é bombardeada com todo tipo de mentira do diabo. Então nós não podemos deixar passar nenhuma oportunidade de ser um canal de bênção na vida dos nossos filhos. Nós não podemos também deixar passar uma oportunidade como essa de honrar a palavra de Deus e trazer uma verdade sobre a verdade. E a verdade é que a palavra de Deus, ela é o manual do fabricante. Eu queria conversar um pouco com você sobre isso nessa noite, né? A Bíblia como sendo o manual do fabricante. Abra, por favor, aí a sua Bíblia em João capítulo 1. Nós vamos ler 3 versículos apenas. Dalcio, da semana passada, ministrou sobre a necessidade de nós conhecermos a Cristo, não é verdade? Conhecendo Cristo, conhecendo Jesus. E eu vim aqui nessa noite só dar continuidade à palavra do pastor Dalster e dizer para vocês que não existe forma melhor e não existe forma mais eficiente de nós conhecermos a Cristo senão por meio da sua palavra. Ô irmãos, nós vivemos a época que as pessoas estão buscando uma nova revelação. Uma nova revelação, há uma nova unção, há um novo jeito, um novo entendimento, há uma nova estação, é tudo que se fala hoje em dia, né? Mas a verdade, irmãos, a coisa mais nova que existe, tem milhares de anos escrito já. A coisa mais nova que você pode desfrutar está aqui. Está aqui na sua mão há muitos anos, já foi escrita há milhares de anos. A verdade é que a palavra de Deus, ela é nova. Alguém afirmou que a palavra de Deus, ela é mais atual que o jornal de amanhã. A palavra de Deus é mais atual que o jornal de amanhã. Você já se deparou lendo um versículo, ou lendo uma história, ou até mesmo ouvindo uma pregação que parece que o Paulo, ou parece que o Jeremias, parece que o Isaías conversou com você naquela semana? Já aconteceu com você? Comigo várias vezes. Várias vezes. Alguém lê um versículo e aí, meu Deus, o Paulo escreveu isso? Não é possível. A Roberta conversou com ele, só pode, né? Não é possível, isso está na Bíblia, mas isso é milhares de anos atrás. Não é possível, Jeremias voltou, reencarnou e sentou aqui do meu lado essa semana. A Bíblia, ela tem milhares de anos que foi escrita, mas ela é mais atual que o jornal de amanhã. Você quer saber sobre o futuro? Está na palavra. Você quer entender o passado? Está tudo na palavra. Você quer ter firmeza para viver o presente e o dia de hoje? Você encontra na palavra. João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 diz assim: no princípio, passado, no princípio, lá no começo. A palavra princípio aqui de João é a mesma palavra em hebraico para designar o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. A palavra Gênesis significa princípio, é a mesma palavra em grego aqui. Então, no princípio, no começo de tudo, no início de tudo, era o verbo, a palavra. Você vê que o verbo aí, pelo menos na minha, está com letra maiúscula. Então não é um simples substantivo, é um próprio, é um substantivo próprio, é uma pessoa. Verbo aqui se refere a uma pessoa. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Em todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele quem?
O Verbo. Quem é o Verbo ao qual João se refere aqui? O próprio Cristo. E não é sobre o que nós estamos conversando, sobre a necessidade de conhecermos a Cristo. Portanto, eu vim aqui nessa noite afirmar a você, se você deseja conhecer Jesus, se você deseja conhecer a Cristo, como foi desafiado aqui domingo passado, você pode conhecê-lo por meio das Escrituras. O caminho mais seguro, eu arrisco afirmar, o caminho mais curto para se conhecer Jesus é por meio das Escrituras. Existem outros? Podem até existir. Mas o mais seguro e o mais curto é por meio das Escrituras. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós estamos aqui diante da Tua palavra que é poderosa. Acerca dela mesmo, está escrito que ela é poderosa, ela é eficaz, ela cumpre o seu propósito. Ela consegue dividir lá onde as coisas estão indo obscuras entre a alma e o espírito. Ela pode levar luz nos cantos mais sombrios da nossa existência. A tua palavra, ela é poderosa para trazer resposta às perguntas mais complexas e tirar as dúvidas mais esquisitas que existem na nossa mente. A tua palavra também pode quebrar os grilhões que nos prendem. A tua palavra pode remover as algemas que nos aprisionam. A tua palavra pode trazer entendimento, conhecimento, sabedoria, está na tua palavra. E nós queremos nessa noite nos debruçar diante dela, porque nós precisamos sair daqui conhecendo mais o Senhor, Pai. Oh, Jesus, muito obrigado por essa noite tão especial, pelo privilégio de estarmos diante da tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. A Bíblia, ela é apresentada de algumas formas, e uma das metáforas que eu particularmente mais gosto é essa aí. A Bíblia é o manual do fabricante. Mas você percebe que eu, de propósito, intencional, eu mexi um pouquinho nessa metáfora. E eu vim aqui afirmar para você que a Bíblia, ela é o manual do fabricante, mas eu quero conversar com você sobre o manual e o fabricante. Porque se nós queremos conhecer Jesus, então ele é uma pessoa. A Bíblia não pode simplesmente se tornar um objeto ou um acessório que a gente carrega por aí. É muito legal, lá no sertão, existe a lei dos crentes, né? E a gente chega em alguns povoados, algumas comunidades, especialmente aquelas mais distantes, assim, a gente começa a conversar com as pessoas, a falar do evangelho, e aí depois de algum tempo elas dizem assim: ô pastor, é muito bonito isso que eu está falando para mim assim, eu acho muito bonito mesmo, assim, essas coisas que o senhor fala para nós assim, mas eu não estou pronto para a lei dos crentes. Aí logo que eu cheguei lá no sertão, lá em Central, há 4 anos atrás, eu fui, assim, eu fui pesquisar, porque uma das coisas que você precisa fazer ao chegar numa comunidade é entender o contexto dela. Senão você começa a falar besteira, você começa a interpretar mal o que as pessoas dizem. Aí eu fui procurar entender o que era a tal lei dos crentes, que a maioria dizia que não estava preparada. E aqueles que aceitavam Jesus, como a gente conhece aqui, aqueles que se convertiam ao evangelho, aqueles que eram batizados, as pessoas da comunidade diziam assim: agora fulano passou para a lei dos crentes. Então eu precisava entender o que era essa lei dos crentes. Aí a gente volta lá no passado, quando os primeiros evangelistas, quando os primeiros missionários chegaram no sertão, e eles chegavam de algumas formas bem peculiares, e uma das coisas que não faltava na mão de um missionário era isso aqui, ó, a Bíblia, aqui, ó, e era visível, né? Hoje, às vezes caramba, eu estou indo para o povoado com um celular, com a Bíblia no celular, né? E aí a gente lembra que os missionários antigos, os primeiros que pisavam lá, iam assim, ó, faziam questão de ir assim, né? E aí eles começaram a identificar a Bíblia como sendo a lei dos crentes. O que é a lei dos crentes para eles? São as normas, os padrões de vida do crente. Porque quando alguém falava assim: por que você faz isso? Aí o missionário, o evangelista, o crente, dizia bem assim: é porque está na palavra, porque está na Bíblia. Por que você faz assim, assim? Aí ele respondia: é porque está na Bíblia. Por que você não faz assim, assim, assim? Aí a pessoa dizia, o crente dizia assim: é porque não está na Bíblia. Então, se o crente fazia o que está na Bíblia e não fazia o que não está na Bíblia, então aquela era
a lei dos crentes. E aí quando alguém diz assim, eu não estou pronto para a lei dos crentes, eu não estou pronto para praticar o que a Bíblia diz. E é interessante que no nosso contexto urbano, talvez essa seja a última preocupação. Eu estou usando o adjetivo interessante para não ser assim mais radical, né? A verdade é que eu poderia dizer assim, o mais terrível de tudo é que num contexto urbano como o nosso, assim, é a última coisa que a gente pensa. Eu vou para a igreja. Eu vou me tornar cristão. Eu vou me tornar um evangélico. E a última coisa que a pessoa se pergunta é, eu estou pronto para praticar o que a Bíblia diz? Essa é a lei dos crentes. Aqui está a lei do crente. Aqui está aquilo que nos direciona. Porém, se nós estamos pensando sobre conhecer Jesus, a pessoa da palavra, de fato, ela é muito mais importante do que a palavra da pessoa. Portanto, a Bíblia, ou o manual, sem o fabricante, é um livro qualquer. Pocketbook. Livro de bolso. É apenas um companheiro. Eu não sei você, mas quando eu saio sem a Bíblia, eu fico assim. Aí agora, o jeito que a gente encontrou foi isso aqui, né? Aí a gente tem a sensação que está com ela na mão, né? Mas assim, volto a dizer, nada contra a tecnologia. Mas a gente acostumou com isso aqui. Acostumou. Determinados cenários, determinados ambientes, se você chegar como crente e não ter a Bíblia na mão, eles vão questionar a sua crença. Você é crente? Cadê a Bíblia? Não é assim? Cadê a Bíblia? Porque o manual passou a fazer parte do nosso conjunto para sair para a igreja. E isso é tão real que dias atrás eu fui ministrar numa igreja na nossa região e percebi que a irmã estava com a Bíblia diferente daquela que eu estava acostumado a ver ela com a Bíblia. E aí fui chegar para ela e falei, nossa, que legal, tá com a Bíblia nova. E ela mandou, eu mandei fazer uma capa para ela. Aí eu falei assim, não, que bacana. Aí ela falou assim, para combinar com o meu sapato. Aí ela mostrou assim, e de fato a capa da Bíblia combinava com o sapato dela. E aquilo me chamou a atenção, porque assim, é engraçado, mas passou a ser um acessório que a gente carrega. Está aqui com a gente. E se você vê um crente sem a Bíblia, e tem alguns pregadores que dizem assim, os crentes que estão aqui, abram a Bíblia, por favor. Ele está querendo humilhar o que não trouxe, né? Os crentes que vieram hoje aqui, abram sua Bíblia, por favor. Você, por favor, não é crente, peça a um crente que está do seu lado aí para ler a Bíblia dele aí. Então, assim, a gente acostumou, o crente tem que estar com a Bíblia na mão. Pastor, o senhor está dizendo que está errado? Não, mas eu estou dizendo que se virou um mero acessório. Alguma coisa precisa ser reavaliada na nossa vida. Porque o manual, sem o fabricante, não tem valor nenhum. Sabe, o manual de um produto que a gente compra, ele não diz apenas sobre o produto que você está comprando. Apesar de que esse é o nosso entendimento básico. O nosso entendimento natural é que um manual diz a respeito de um produto, mas você vai entender agora o que eu quero dizer. Todo produto sem vergonha tem um manual sem vergonha. Pode prestar atenção. Você compra um Xing Ling da vida aí. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo de comprar um Xing Ling qualquer da vida aí, vai ler o manual, não diz nada com nada. É 4 páginas que você abre assim, um negocinho assim. Aí só tem uma fotinha de como ligar. Aí eu já usei a frase assim, esse manual não serve para nada. Aí eu tenho que ir descobrir por conta própria. Para que serve aquela tecla, para que serve aquela função, como acessar aquela utilidade. Agora, você compra um
produto de qualidade, de um fabricante confiável, vem um livro dentro. Literalmente, porque é o manual completo, traduzido, português, francês, inglês, espanhol, agora árabe, obrigatório. Vem um livro dentro. Então, por que eu estou contando isso? Porque, olha, o manual, ele não diz apenas sobre o produto, ele diz também sobre o fabricante. Um fabricante merreca, manual, merreca. Um fabricante de qualidade, manual, top. Então você percebe que a Bíblia, como manual, ele diz muito mais sobre o fabricante do que sobre o produto, propriamente dito. E qual o problema? O problema é que nos últimos dias nós queremos transformar a Bíblia no manual do produto e não do fabricante. Nós queremos adaptar a Bíblia à nossa realidade. Nós queremos encontrar aqui aquilo que se aplica ao meu jeito de ser. Mas a Bíblia não é um manual do produto. A Bíblia é um manual do fabricante. Não é sobre você que ele criou. A Bíblia é sobre aquele que te criou. Aqui não está acerca daquilo que você gostaria. Existe até aquela ideia de, se eu pudesse, alguém já disse isso, se eu pudesse, eu arrancaria algumas páginas da Bíblia. Cezinha mesmo brincou com isso lá na imersão. Mas isso é uma realidade. Alguns, se pudessem, arrancariam algumas páginas da Bíblia, especialmente aquelas que falam contra o seu modo de viver. Isso é tão sério que hoje você encontra modelos de Bíblia, padrão de Bíblia, versões de Bíblia, para todo tipo de produto. Tem a Bíblia de estudo pentecostal, para um produto. Tem a Bíblia de estudo reformado, para um produto. Tem a Bíblia de estudo da mulher. A mulher virou um produto e precisa de um manual para ela. Depois você pesquisa na internet aí, a última tem a Bíblia inclusiva. Tem a Bíblia inclusiva, você já deve imaginar para que tipo de produto é. Mas eu vim aqui nessa noite reafirmar que a Bíblia não é um manual do produto. E ela não foi escrita para atender às necessidades, às demandas do produto. A Bíblia é o manual do fabricante. Se você quer conhecer Jesus, é aqui que você encontra tudo a respeito dele. Não existe uma nova revelação, não existe uma nova versão, não existe uma nova unção, não existe uma nova estação. O que existe é a palavra eterna, imutável, inerrante, infalível. Tudo que nós precisamos para saber sobre Jesus, quem ele é, o que ele pode fazer, o plano eterno que ele tem para a nossa vida está escrito aqui. Deus não está falando comigo. Provavelmente sua Bíblia está fechada há muito tempo. Não tenho escutado Jesus. É muito provável que a palavra de Deus ela esteja empoeirada. Irmãos, o tempo que nós gastamos diante da palavra é ínfimo, diante das necessidades que nós temos de ser firmados nela nos últimos dias. Nós caminhamos na direção oposta. À medida que o tempo avança para o fim, deveríamos gastar mais tempo diante da palavra, porque as necessidades de nos firmarmos vão só aumentando. Mas você percebe que o caminho é o contrário. Provavelmente os nossos avós, que não tinham os desafios espirituais que nós temos hoje, gastavam mais tempo com a Bíblia do que nós. Provavelmente os nossos pais, que não eram disputados pelas redes sociais como os nossos olhos são, eles gastavam mais tempo com a palavra do que nós. Então nós percebemos que uma geração passada, que nitidamente tinha desafios espirituais diferentes, em alguns aspectos menores do que o nosso, porque a Bíblia diz que a iniquidade vai se multiplicando, e se a iniquidade vai se multiplicando, a necessidade de purificar o nosso coração também deveria ir se
multiplicando. E como pode o homem, o jovem, o mancebo, segundo diz a Escritura, purificar o seu caminho, senão pela palavra? Então eu concluo que quanto mais se aproxima a volta de Jesus, quanto mais os tempos se abreviam para o fim, mais deveríamos gastar tempo diante da palavra, porque é ela que vai nos firmar. Irmão, não tem igreja, por melhor que seja, que tenha capacidade de manter você firme diante dos desafios dos tempos que virão. Não tem pastor, por mais unção que ele tenha, que seja capaz de manter os seus pés na rocha diante das lutas que virão nos próximos anos. Não tem teologia que seja capaz de manter você firme no evangelho. É a palavra de Deus, é ela que nos firma, é ela que segura os nossos pés. Ela não é apenas a âncora, ela é a rocha na qual os nossos pés estão firmados. Quanto mais o tempo passa, quanto mais a iniquidade se multiplica, mais necessidade nós temos de firmar os nossos pés na palavra. Então, se queremos conhecer Jesus, se afirmamos isso aqui na última semana com tanta intensidade, com tanta paixão, com tanta voracidade, eu quero conhecer Jesus, eu preciso conhecer a Cristo. Ele não pode ser um mero desconhecido. Cristo não pode ser apenas o amiguinho que eu acesso quando eu estou me sentindo sozinho. Cristo não pode ser apenas o médico que eu chamo na hora que eu tenho um infarto. Cristo não pode ser apenas o promotor de justiça que eu clamo como o meu advogado na hora que alguém se levanta contra mim. Não. Conhecer a Cristo é mais do que acessar as facilidades e benefícios que Ele pode proporcionar. Conhecer a Cristo é ter um relacionamento intencional, intenso com Ele, independente da necessidade que você tenha. Alguém uma vez afirmou assim: nada como uma provação para nos aproximar de Jesus. E lamentavelmente eu tenho que concordar com isso. É lamentável, mas eu tenho que concordar com isso. Ora, mas se eu só conheço a Cristo na hora da provação, se eu só conheço a Cristo no tempo da adversidade, então eu não conheço a Cristo. Ele se tornou uma loja de conveniência que de madrugada, quando eu sinto fome, eu vou comprar algo para comer. Mas Cristo não é uma loja de conveniência que você lembra: de madrugada, estou com fome, estou passando aperto, estou passando sufoco. Tem uma loja de conveniência aberta, deixa eu ir lá. Não, então você não conhece a Cristo de verdade. Você acessa as facilidades e os benefícios que Ele pode te proporcionar. E qual é o problema disso? O problema é que a loja de conveniência não fecha quando você vai procurá-la. Mesmo que ela saiba que você só vai procurá-la de madrugada, você passa lá de dia para abastecer o seu carro, você nem percebe que tem aquela loja. Você nem dá bola para ela. Você nem olha para ela, você passa direto. Mas à noite, madrugada, quando tem a necessidade, você lembra: opa, ali tem uma loja de conveniência. Aí você vai lá de noite, aí você imagina o dono da loja, ou a própria loja ganhando vida e dizendo assim: que bonito, né? Você passou aqui de dia, não deu bola para mim. Agora, só porque você está passando aperto, você veio. Cristo não faz isso. Ele é pura graça, Ele é pura misericórdia, Ele é puro favor. A grande questão é que nós desprezamos isso. E nós não aproveitamos a oportunidade diária que Cristo dá de ser conhecido por nós. Cristo deseja ser conhecido. E conhecido Cristo deseja ter um relacionamento conosco. E não existe outra forma de nos relacionarmos com Cristo senão por meio da palavra. Aqui o texto diz que no princípio era o verbo. No princípio, no começo. A palavra princípio aqui, como eu disse, é aquela mesma lá de Gênesis. E a intenção aqui é afirmar que Cristo existe desde sempre. Ele é eterno. Ele não tem data de origem. Agora, aqui Cristo é chamado de verbo. E fica fácil para nós aqui no Brasil, de língua portuguesa, entender por que ele é chamado de verbo. Porque na língua portuguesa, verbo indica ação.
Então fica fácil nós entendermos o que João está querendo dizer quando ele chama Cristo de verbo. Porque você sabe, no princípio, tudo passou a existir a partir de uma palavra. Uma palavra foi suficiente para tornar real tudo o que hoje você vê com seus olhos. Disse Deus, disse, liberou uma palavra, haja isso, e isso passou a existir. Haja aquilo, e aquilo passou a se tornar real. E aí quando João vem dizer que lá no começo, em que tudo foi criado por meio de um verbo, de uma palavra, Cristo estava lá e ele era a própria palavra. Então João está nos dizendo, Cristo ele é a palavra em ação. Deus libera a palavra, Cristo vai e executa. Ele é a palavra em ação, não é uma palavra estática, ele é uma palavra dinâmica, não é uma palavra morta, ele é uma palavra viva. O verbo, Cristo ser chamado de verbo, dá a entender que ele está em ação. Tudo que sai da boca de Deus é executado por meio dele, ele é o executor das ordens divinas. Ela já existia. João está dizendo, não é de hoje, não é de agora. Isso não começou ontem. A Bíblia não é uma invenção nossa. A Bíblia não é uma invencionice dos judeus. E João está dizendo, ei, a palavra, o verbo, já existia lá quando o mundo foi criado. Vocês conhecem a palavra dita. É como João estivesse dizendo, vocês conhecem a palavra dita, vocês conhecem a palavra liberada, e eu vim aqui dizer que Cristo, ele é a palavra em ação, ele é a palavra executando a palavra que está sendo dita. Se Cristo é a palavra em ação, se é Cristo que executa a palavra que está sendo dita, então o manual, sem o fabricante, não produz nada. Uma palavra dita, sem aquele que pode executar o que está sendo dito, não faz sentido nenhum. Eu poderia lançar uma pergunta aqui, e eu já sei até a resposta dela. A pergunta é, quantos têm o hábito de, ao comprar um produto qualquer, recorrer ao manual para entender como ele funciona? E eu já sei a resposta. A resposta é tão óbvia, é tão óbvio saber que ninguém leu o manual, ou quase ninguém leu o manual, que a maioria absoluta dos fabricantes simplesmente desistiram de mandar manuais junto com os produtos. Agora tem lá um QR Code, quem quiser acessa e lê. Quem tiver um pouco de curiosidade, vai lá e futuca isso. Quem quiser entender um pouco melhor aquilo que comprou, quem quiser desfrutar um pouco melhor daquilo que gastou para adquirir, vai lá e lê. E se nós aplicarmos isso ao nosso relacionamento com o manual e com o fabricante? Porque eu preciso te dizer que quando você despreza o manual de um produto, você não está desprezando só o produto, você está desprezando principalmente o fabricante que se preocupou em preparar algo para te ajudar a entender como aquilo funciona. Quando você abre uma caixa de um produto e você corre para ele, e você estava esperando tanto, você estava desejando tanto, e você corre para ele, e você tira ele da embalagem, tira ele da caixa, e você ignora que lá dentro tem um manual dizendo, comece por aqui, depois vai por ali, peça 1, peça 2, peça 3, passo 1, passo 2, passo 3, mas sabe o que geralmente a gente faz? A gente é tomado pelo senso de sabedoria, que nos domina, e a gente logo diz assim, eu sei como isso funciona. Eu lembro muito bem. Eu trabalhava dentro do Banco do Brasil e foi adquirido lá um equipamento muito caro. E eu lembro como hoje a cena, aquele equipamento chegando enorme assim. E aí o
supervisor, o responsável pelo setor, ele já foi abrindo uma caixa de madeira, tinha que abrir com a parafusadeira elétrica, foi tirando aquelas peças de madeira, e aí chamou a gente, desmontou aquela embalagem toda, aí uma caixa do lado assim, tinha uma caixa do lado, e aí eu peguei aquela caixa e fui para um canto e abri, aí tinha lá algumas peças à parte, parafusos, porcas, enfim, várias pecinhas à parte, e um manual enorme dentro, escrito todo em inglês. E eles estavam lá, tentando, e puxa e tal. E dentro dessa caixa, tinha uma coisa super simples. O cabo de força que ligaria aquele equipamento. E eles estão lá, caça aqui, caça lá, vira para trás, vira, levanta para ver se embaixo tinha alguma chave de liga, desliga, liga para não sei quem, para ver se ficou parte não sei aonde, e tá eu lá, vrap. E depois de uns longos minutos, que eles já estavam pensando em ligar para o fabricante para dizer que veio faltando uma peça, eu apareço com o manual na mão e com um cabo preto na outra, dizendo, é isso aqui que vocês estão procurando? Um negocinho desse tamanhozinho. Uma máquina de milhares de dólares. Eu já sei. Pode deixar comigo. Eu domino essa área. Essa caixinha pequenininha aí, preciso disso não. Não tem nada aí que me importa. E dentro daquela caixa tinha exatamente o que era fundamental para aquele equipamento funcionar. O mesmo desprezo que eles deram por aquele cabo de força, eles deram para o manual. E ficaram dias e dias quebrando cabeça, tentando montar algo que o manual ensinava tudo direitinho como fazer. Como é que se aplica a nossa vida, meu irmão? Talvez naquele momento em que eles pensaram em ligar para o fabricante, talvez na cabeça daquele supervisor estava assim, esse fabricante é incompetente, ele não sabe o que faz. Ele mandou um equipamento danificado ou faltando uma peça. Mas a verdade é que o produto, ele é que estava danificado. A questão toda é que quando nós aplicamos isso para a nossa vida espiritual, acontecem muitas situações na nossa vida em que nós ficamos assim, a um fio de dizer, Deus falhou. Como esse supervisor que estava a um fio de ligar para um fornecedor dizendo, você falhou, você não mandou o que precisava para essa máquina funcionar, e daqui a pouco chega eu com um cabinho de força de, se fosse comprar na loja, R$20. E eu não sei você, mas na minha vida já aconteceram circunstâncias, sabe, que eu fiquei a um fio de dizer assim, Deus falhou, Deus não sabe o que está fazendo, será que Deus dormiu? Será que Ele cochilou? Será que Ele não prestou atenção no que está acontecendo? Mas a grande realidade, meu irmão, é que o manual pode até ter alguma falha, o produto pode até ter alguma avaria, mas o fabricante nunca erra. O fabricante nunca erra. A grande questão é como nós estamos lendo esse manual. A grande questão é como nós estamos aplicando esse manual para a nossa vida. E eu volto a trazer aqui a memória o que eu disse no começo. Um erro gravíssimo que nós cometemos é quando nós pegamos esse manual e nós tentamos aplicá-lo a nós como sendo o produto. E nós tentamos adaptá-lo à nossa existência. E nós tentamos ajustar os princípios estabelecidos desde a eternidade ao nosso jeito moderno de viver. Alguém teve a audácia de dizer alguns meses atrás, alguns anos, sei lá, que a Bíblia precisava ser atualizada. Como se ela tivesse perdido o fio da meada, como se ela tivesse perdido o bonde da história. A grande verdade é que nós estamos tentando ajustar princípios eternos ao nosso jeito moderno de viver. E não vai dar certo. Porque o fabricante nunca falha. Ele sabe por que ele coloca aquela peça naquele lugar.
Ei, eu vim aqui dizer para você nessa noite, Deus sabe exatamente tudo o que Ele está fazendo. E Ele sabe exatamente o porquê está permitindo essa circunstância na sua vida. Se você lesse o manual, talvez você entenderia. Se nós nos debruçássemos diante do manual para conhecer o fabricante, nós compreenderíamos ele. Nós entenderíamos, é parte do caráter de Deus, não é uma circunstância. Deus não se move por circunstância, Ele é movido pelo seu caráter, e o caráter de Deus é eterno e é imutável. Deus não é pego de surpresa. Ah, Fernanda fez isso aqui, quer saber? Eu vou fazer isso agora. Deus não é pego de surpresa. Não, Deus não é movido por circunstância. Os nossos pecados não movem a mão de Deus, e nem a nossa santidade. O nosso jeito de viver não move a mão de Deus. Porque Ele não é movido por circunstância, Ele é movido pelo seu caráter, e o seu caráter é eterno, é imutável. E tudo já está descrito, registrado, revelado por meio da sua palavra. Por isso, se você quer conhecer a Cristo, você precisa conhecer a sua palavra. Se você quer conhecer o fabricante, então leia o manual. Se você quer entender o porquê que Deus é como Ele é, está aqui. Se você quer entender por que Deus age como Ele age, está aqui. Mas nós queremos buscar um novo entendimento, uma nova revelação. Em outras palavras, um novo fabricante. Não gostei desse. Não é assim? Não gostei desse. Até que é bonitinho, até que o produto é legalzinho, mas não gostei da marca. Vou trocar de fabricante. Vou trocar de fornecedor. Quando na verdade somos nós que estamos tentando adaptar as palavras eternas de um Deus eterno a um ser temporal, com uma vida tão passageira como a nossa. Os princípios eternos de Deus não vão se adaptar à nossa vida passageira. Os princípios perfeitos de Deus não vão se ajustar ao nosso estilo de vida falho e fracassado. Não há outra fonte mais segura para conhecermos a Cristo, senão por meio da sua palavra. Primeiro porque Ele é eterno. Ele existe antes dela ter sido escrita. Desde o princípio o verbo já existia. Antes da palavra escrita, a palavra em ação já era uma realidade. Ele estava lá com Deus. Ele é parte da divindade. Ele não é algo à parte, como algumas religiões tentam apresentar Cristo. Ele não é um puxadinho, não. Cristo estava com Deus, Ele estava nele, Ele é parte dele. Tudo que foi criado por meio dele também. Enquanto Deus tem a palavra liberada, Cristo é o verbo, é a palavra executada. Sem Cristo o mundo não existiria. Sem Cristo o mar e a terra não seriam separados. Sem Cristo os luminares não seriam colocados no céu. Sem Cristo no sexto dia não se poderia criar o ser humano. Ele é a palavra de Deus em execução. Logo, não é possível nós distinguirmos, separarmos as coisas e querer viver uma vida pautada na palavra que eu tenho, se eu não vivo a vida pautada na palavra que é, e que era, e que há de ser. Eu vou traduzir, facilitar você entender. Eu quero pegar a palavra eterna, que sempre foi, e adaptar a vida que eu agora tenho. Não funciona. Ei, tenta ligar para um fabricante e dizer assim, que tal você colocar no manual isso, diferente do que você colocou? Ei, eu li o seu manual aqui, eu não concordei aqui com umas coisas aqui. Ei, eu não gostei da cor da capa. Eu não achei legal a fonte que você usou.
Eu não achei legal também que você colocou o ponto 2 um pouco antes do ponto 3. Eu queria sugerir que você invertesse. Tenta fazer isso. É possível? Bom, para você pode ser. Agora, ele te escutar, não. Ele vai dizer, eu sou o fabricante. Eu sei o que eu escrevi. Deus sabe tudo que escreveu a seu respeito. Eu, no seu lugar, não tentaria mudar isso. O ponto 2 está aí porque ele vem antes do ponto 3. Aceite. Mas eu acho que... Jeremias vai dizer assim, pode o vaso dizer para o oleiro o que tem que ser feito? Mas eu acho que eu tinha que ter nascido em tal lugar. Mas eu sinto que eu poderia ter uma vida melhor se eu não nascesse nessa família. Mas eu sinto que se eu fosse de outra igreja, meu ministério já teria decolado. Acaso pode o barro dizer para o oleiro o que tem que ser feito? Acaso pode um cliente comprar um produto e ligar para o fabricante e dizer, ei, seu manual tá uma porcaria? Pode até estar. A gente nem tenta ligar. É porque a gente sabe que a autoridade sobre o manual não é de quem compra, é de quem escreve. A autoridade da palavra é de quem a escreveu, é de quem a gerou. Você pode até não gostar do que está escrito aqui, mas a Bíblia é a palavra de Deus, eterna, imutável, inerrante e infalível. Você pode até não concordar, porque é possível que você não concorde com muita coisa que está aqui, até porque muita coisa que está escrita aqui foi escrita por uma outra cultura, numa outra realidade, num outro cenário, num outro ambiente. É muito possível que várias coisas que você lê aqui, você não vai concordar, mas assim como você pode ler o manual de um produto e não concordar com o que está escrito lá, você não pode dizer para o fabricante, ei, eu não concordo com o que você escreveu aqui. Ele vai dizer, fui eu quem criei o produto, fui eu quem escrevi o manual. Você gasta o seu dinheiro com ele se você quiser. Você pode até não concordar com muita coisa que está escrita aqui, mas a realidade é, essa é a palavra de Deus, imutável, inerrante, infalível, eterna, e ela não pode ser violada. Aceitar o fabricante e rejeitar o manual não faz sentido. E é incrível como as pessoas, elas aceitam Deus, mas não aceitam a palavra de Deus. Lá no sertão, uma coisa engraçada acontece mais com a gente. A gente chega na casa de uma pessoa que a gente sabe que ela não é crente, ela não é cristã, ela não é convertida, e a gente chega para ela e se a gente falar assim, Deus te abençoe, ele vai te responder assim, ele abençoe a todos nós. Como que ela estivesse dizendo assim, eu também tenho autoridade para te abençoar, tá? Então assim, eu aceito o Deus da palavra, mas a palavra de Deus é outra história. Eu compro esse produto, o manual eu vou pensar se eu leio. O fabricante eu não estou nem aí para ele. Não existe. Abraçar o Deus da palavra é naturalmente tomar a decisão de aceitar e abraçar a palavra de Deus. Ocorre que Deus tem sido pintado como um sertão fofinho, bonitinho, gostosinho de apertar. Mas a palavra dele parece ser, Deus é amor, mas a palavra corrige. Deus é bom, mas eu li umas coisas na Bíblia aqui que não é boa não. Deus é legal, mas a Bíblia nem tanto. E eu começo a abraçar o fabricante e rejeitar o manual que ele deixou para nós. Percebe que eu estou te levando para dois extremos que a humanidade foi trilhando. Uma é querer viver a palavra sem ter um relacionamento com o Deus da palavra. Então, eu aceito o manual, mas rejeito o fabricante. Por outro lado, eu tenho outro extremo da humanidade que abraça o fabricante, ama o fabricante, quer o fabricante, mas a palavra não.
Qual é o ponto de equilíbrio? Cristo é exatamente o centro de todas as coisas. É Ele que faz a conexão entre o fabricante e o manual. Ele estava com Deus. Ele era Deus. Por meio dele, todas as coisas foram feitas. Por meio dele. Por isso ele é chamado de Verbo. A palavra que executa. E não é difícil nós entendermos isso. É só nós olharmos para o ministério de Cristo. Durante todo o seu ministério, Cristo não apenas proferiu palavras, mas ele executou ordens por meio da palavra. Certa vez, a gente cantou isso aqui agora há pouco. Estavam atravessando o mar. Uma tempestade enorme tomou aquele barco, os discípulos apavorados. A Bíblia diz que Jesus se levanta, se dirige, e ao invés de ajoelhar e ficar clamando por socorro, ele libera uma palavra. E a palavra que ele liberou foi: vento, aquieta-te. Mar, se acalme. A resposta imediata dos discípulos foi: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam diante do verbo, mas não conheciam a palavra. Eles estavam diante daquele que executa ordens por meio da palavra, mas não o conheciam direito. A mulher tinha um fluxo de sangue que a seguia por muitos anos, tinha gastado todos os remédios, já tinha gastado tudo que tinha com os médicos, e ninguém conseguia fazer nada. E ele ali no meio da praça, cercado de uma multidão, quando aquela mulher toca ele olha para aquela mulher, e ao invés de ter dó, ao invés de ter pena dela, ao invés de ligar para alguém, fazer uma oração por aquela mulher, que dependia de um milagre, ele olha para aquela mulher e ele libera uma palavra diante de uma mulher enferma, diante de uma mulher desprezada, diante de uma mulher rejeitada, diante de uma mulher que não tinha mais expectativa de vida. O verbo se dirige a ela e libera uma palavra: filha, a tua fé te salvou, vá em paz, ser curada desse mal. A Bíblia diz que imediatamente a hemorragia se estancou daquela mulher. Cristo não é apenas uma palavra proferida, ele é a palavra executada. Um paralítico estava sentado diante do tanque de Betesda. Jesus chega diante dele e pergunta: filho, por que você está aí ainda? E ele diz: eu estou aqui há tantos anos. Quando eu percebo que o anjo desceu e agitou as águas, eu fico na expectativa que alguém me jogue lá dentro para eu ser curado, mas ninguém faz isso. Jesus podia olhar e dizer: coitadinho, tadinho dele. Liga pro CRAS. Chama o SAMU. Não. Jesus não tem apenas misericórdia daquele homem. Jesus tem uma palavra para ele. Jesus olha para aquele homem e diz: levanta-te, toma tua cama e anda. A Bíblia diz que aquele homem que há muitos anos nem se arrastava, imediatamente se levanta do seu lugar. Porque Jesus não tem apenas um sentimento de misericórdia por nós, ele tem uma palavra liberada a nosso respeito. E a palavra que sai da boca dele é uma palavra que vem com ordem para a execução. Ele não tem apenas uma palavra a ser proferida. Quando Cristo libera uma palavra, não é apenas para você escutar e dar glória a Deus. Quando Cristo libera uma palavra, ele é o verbo. O verbo é palavra executada, é ordem cumprida. Toda
palavra que sai da boca de Cristo é uma ordem a ser executada. A Bíblia, portanto, é a palavra de Deus, e quando ela sai da boca de Cristo é um verbo em ação. Eu quero nessa noite convidar você não apenas a amar a palavra, não apenas a admirar a palavra, mas entender que aqui você tem os decretos que podem mudar de uma vez por todas a sua vida, a sua história e a sua trajetória, porque aquele que era, ele é e ele continua sendo eternamente. O verbo de Deus, a palavra encarnada, agora está aqui no nosso meio. E se ele tinha uma palavra para liberar para uma onda e para um vento, ele tem uma palavra para liberar para mim e para você também. E se a onda e o vento aprenderam a se submeter à palavra liberada da boca de Jesus, eu e você já deveríamos ter aprendido também a nos sujeitar a toda a palavra que sai da boca dele. Coloque-se de pé no seu lugar. Se você quer conhecer Jesus, o caminho mais seguro e mais curto é por meio da sua palavra. Você pode e você deve buscar experiências com Ele. Você pode, vou repetir, você pode e você deve buscar experiências com Deus. Mas se a experiência não vir, lembre-se, você já tem uma palavra. Você já tem uma palavra. Talvez você esteja no extremo de cá, metaforicamente falando, tá, gente? Talvez você esteja no extremo de cá, daqueles que abraçaram a palavra, mas rejeitaram o verbo. Aqueles que amam o manual, mas ignoram o fabricante. Talvez você esteja no extremo de cá, daqueles que abraçaram o fabricante e diz: não, eu amo a Deus. Não, eu acredito em Deus. Mas e a palavra? Não, a Bíblia é outra história. Não, eu acho legal o fabricante. Mas e o manual? Não, o manual não leio não, o manual eu deixo lá. Se são extremos, qual é o ponto de equilíbrio? Cristo. Cristo. É por meio de Cristo que a palavra se tornou ação. Deus tinha uma palavra liberada, Cristo entrou e transformou essa palavra liberada em palavra executada. E continua sendo assim nos nossos dias. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de bondade. Ele é a própria misericórdia de Deus derramada sobre os homens. Feche seus olhos. Tente se encontrar nessa noite, nesse lugar. Talvez você abraçou a palavra, mas desprezou o autor dela. Talvez você é alguém que é fominha da Bíblia mesmo. Talvez você é alguém que tem versículos na ponta da língua. Talvez você é alguém que adora assistir as novelas da Record, porque são novelas bíblicas. Mas você ignorou, rejeitou e desprezou, e está desprezando o autor dela. Mas talvez, por outro lado, você esteja entre aqueles que abraçaram o fabricante, mas desprezaram o manual. Não existe manual sem fabricante, e não existe fabricante sem manual. Não existe palavra sem o autor, e não faz sentido andar com o autor e desprezar a sua palavra.